Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula falando sobre o continente asiático, falando sobre a regionalização do continente asiático. Hoje nós vamos ver aí as duas últimas partes que está faltando da regionalização do continente asiático. Então, vamos à nossa aula de hoje. Aqui nesse mapa, como eu coloquei na aula passada, vocês têm aí uma visão, né, de como que o continente asiático ele é dividido, como que se ocorre a sua regionalização. Nós temos a Ásia Setentrional, a Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e, por último, nós temos o Extremo Oriente. Lembrando que o processo de regionalizar, ele significa você dividir uma determinada parte do espaço, uma determinada área do espaço geográfico, de acordo com as suas características. Sejam essas características desde características físicas, como também características sociais, características econômicas e até mesmo características culturais. Todas elas, né, vão acabar aí interferindo nesse processo de regionalização. Esse processo de regionalização ele não acontece só em um determinado local, né? Ele acontece em vários lugares, em vários países, desde o momento em vários países, né, e continente, como por exemplo esse asiático, como vocês estão vendo agora, né, como é o nosso conteúdo, claro, à medida, né, das diferenças que nós encontramos dentro dessas áreas, diferenças essas que têm aí várias áreas, né, vastas áreas pelas quais a gente pode realizar esse processo de divisão para que a gente possa entender melhor e até mesmo, né, estudar melhor esse tipo de conteúdo. Essa parte aqui, turma, eu procurei novamente, né, colocar aí para vocês todos os países do continente asiático que pertence a cada uma, né, dessas regionalizações que vocês estão vendo aí nessa videoaula, né? Aí nós temos todos os países asiáticos, onde cada um deles está aí localizado numa determinada área específica da Ásia. Agora nós vamos abordar aí o Sudeste Asiático, que é esse pelo qual vocês estão vendo nessa imagem, né, nesse mapa, mostrando aí todos os países que pertencem a essa parte do continente asiático. Ele é formado, né, por territórios desde a Península Malaia, da Insulíndia, né, essas ilhas, e da Indochina, que é uma porção continental, e também a região é composta aí por 9 países. Essa região, turma, ela possui aí grandes disparidades, né, socioeconômicas. Ela apresenta aí alguns países, né, com ótimas condições de vida, porém nós temos outros países aí onde as características, né, socioeconômicas são características bem pequenas, né, bem menores, são características aí bem distintas. Alguns países com grandes economias, né, com economias tranquilas, né, vamos dizer assim, e outros países aí com economias com certos déficits, né, com certos problemas, causando, né, essa certa disparidade, né, essa diferença nessa regionalização aí entre esses países que pertencem ao Sudeste Asiático. Bom, o Sudeste Asiático, ele é constituído geograficamente por territórios com litorais recortados, como esses que vocês estão vendo aí na imagem, né? Formados por países insulares, isso quer dizer, né, nações formadas fisicamente por ilhas e arquipélagos. Toda essa porção do Sudeste Asiático, turma, como eu falei, ela é formada pela Insulíndia, pela Indochina e pela Península Malaia. Então, para a gente se localizar rapidamente, eu vou abordar esses três tipos, né, de formação do Sudeste Asiático que a gente costuma classificar. Reparem, né, que o Sudeste Asiático ele já está dentro de um processo de regionalização, porém, mesmo assim, ele sofre mais um processo de regionalização, né? Ou seja, ele sofre mais um processo de subdivisão dentro dele mesmo, a partir de algumas características. A parte
da Insulíndia, né, aonde a gente encontra a Indonésia, as Filipinas, Brunei e o Timor-Leste, é uma área que compreende o imenso arquipélago que vai desde o Oceano Índico até o Oceano Pacífico, aonde nós temos aí esses países, né, como eu falei, a Indonésia, as Filipinas, Brunei e o Timor-Leste, como vocês podem ver aí na imagem. Depois, nós temos uma outra subdivisão que é a Indochina. A Indochina, turma, ela vai corresponder a uma península na qual estão estabelecidos países como o Camboja, Laos, Vietnã, Tailândia e Myanmar, que é essa parte, né, um pouquinho mais acima que vocês estão vendo nesse mapa. A última sub-região do Sudeste Asiático, a gente classifica de Península Malaia, onde está situada, né? Ela encontra-se situada entre o Estreito de Malaca e o Mar da China Meridional, região aí onde abriga, né, países como a Malásia, mais ao sul há um arquipélago onde está Singapura, né, onde está localizado aí a parte de Singapura. Essa cidade, né, que abriga aí um dos principais centros industriais e financeiros do Sudeste Asiático. E agora, turma, por último, nós vamos analisar as outras duas partes do continente asiático, que no caso é a Ásia Central, composta aí, né, por Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão, e a Ásia Setentrional, que é composta pela Rússia. Bom, essa parte, né, do continente asiático, né, vamos falar aí sobre a Ásia Central, ela é constituída aí, né, basicamente por um relevo relativamente plano, com a presença de planícies, né, e de planaltos de altitudes modestas. Algumas áreas, né, da Ásia Central fazem aí, né, fronteira justamente com alguns países do Oriente Médio. Por outro lado, né, pela Ásia Setentrional, nós temos a Rússia, que é um país, né, extenso, é um país que possui aí uma grande extensão territorial, uma grande parte aí da sua população, ela está localizada, né, um pouquinho mais ao sul do que ao norte, justamente por conta de que a parte norte da Rússia é uma área extremamente fria, né, é uma área aí onde as pessoas têm, né, uma barreira de se viver, né, de se morar, uma barreira que impede a localização deles nessa área, como, por exemplo, aí a questão climática. Ambas essas áreas, né, tanto a Ásia Central quanto a Ásia Setentrional, claro que elas apresentam grandes diferenças entre si, principalmente, né, diferenças aí não só econômicas, mas também diferenças culturais e até mesmo diferenças políticas. Isso mostra, né, que Cazaquistão e Rússia, por exemplo, são aí os melhores países da região, apresentando altas taxas de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e também um alto percentual aí de renda per capita. Enquanto nós temos outros países dessa área, como por exemplo o Tajiquistão, né, o Quirguistão, que são países aí que já vão apresentar uma menor taxa de IDH e também de uma renda per capita. Eu diria para vocês, turma, que dentro, né, dessa regionalização tanto da Ásia Central quanto da Setentrional, nós temos a Rússia tendo aí um dos maiores destaques, tá? De todos os países aí da Ásia, hoje em dia nós temos aí praticamente, né, que os russos tomando aí uma grande posição mundial, né, tomando aí uma grande chamada da mídia até mesmo, né? E também podemos classificar que nós temos a China. Só que a China, no caso, não entra nessa regionalização aqui, porque a China faz parte de uma outra, né, de uma outra nomenclatura de regionalização do continente asiático. Nessas áreas, né, turma, por conta, né, da questão física, nós vamos nessa área aí desde climas quentes, né, alguns climas quentes, mas também vamos para essa área aí com alguns climas frios, né, como por exemplo um clima polar, e que isso acaba também interferindo na questão da biodiversidade, né, na questão da vegetação presente nessa área do continente asiático.
Bom, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. No próximo módulo, nós vamos continuar falando de Ásia, porém nós vamos dar aí um outro foco, né, de informações a respeito desse grande continente. Até a nossa próxima aula.